podcast é o nosso parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Cristiano, comigo aqui está o Evandro Ximenes e sejam bem-vindos ao podcast É o Nosso Parecer. Esse é o nome, É o Nosso Parecer, é um nome bem sugestivo, esse é o nome do nosso podcast, desse projeto que a gente está aqui para apresentar para vocês. É um podcast que a gente vai construir juntamente com vocês. A gente conta com a participação de vocês para que esse projeto ele prossiga. E eu queria aqui, antes de tudo, né, eu queria me apresentar e em seguida aqui eu vou passar a bola para o meu amigo Evandro para ele fazer uma breve apresentação também. A gente não vai adentrar muito, mas é importante que a gente se apresente e vocês conheçam um pouco sobre a gente e quem são essas pessoas que estão por trás desse projeto, né, desse podcast. Meu nome é Emerson Cristiano, eu sou acadêmico de Direito, eu estou no último semestre, né, do curso de Direito. Sou aprovado agora, fui aprovado no exame 32 da OAB. E eu sou um amante da política, o assunto política ele sempre me empolgou, desde muito cedo. Eu sempre me importei com essa temática, sempre me importei com os bastidores da política. Eu sempre busquei entender o que está por trás da política, o que está por trás ali dos três poderes, né? Não só a política em si. Vamos lá, o poder executivo e o poder legislativo, bem também, né, o poder judiciário, no caso ali o STF, né, que seria o representante aí do poder judiciário. E esse projeto ele nasce justamente, né, dessa paixão que a gente tem em comum, eu e o Evandro. A gente é amigo e muitas vezes a gente conversava sobre assuntos, sobre esse assunto, sobre os temas políticos que pautam ali a nossa sociedade, que pautam aqui os assuntos do nosso cotidiano. E a gente pensou, por que não a gente criar um projeto para a gente poder conversar sobre esses assuntos que a gente gosta e também trazer pessoas para conversar com a gente sobre esse assunto, pessoas que também gostam. E tentar ajudar pessoas a compreender um pouco mais sobre a política. Eu quero passar aqui a bola agora para o Evandro, para ele se apresentar. E em seguida a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse projeto, do que ele trata. Evandro, por favor, se apresente. Pronto, na hora, como dito aí pelo grande Emerson, que é o Evandro Ximenes, né? Já sou advogado. Vamos ser futuro advogado. A gente começou esse projeto, na verdade, foi no container, né? Mas a gente estava conversando, acho que... Exatamente. A gente tava... Primeiro, na verdade, foi um dia que... Acho que a Juliana que chamou a gente, que é a esposa ali do Emerson. Aí foi eu, ela, né? O Emerson... E foi também o pastor Marcelo naquele dia, eu acho. Isso, o pastor Marcelo Gomes. Isso, pastor Marcelo Gomes. Aí a gente ficou conversando, né? Aí a gente entrou em política e a conversa foi fluindo e tal. Aí a gente tem visões diferentes, assim, de posições políticas. O Emerson é mais à esquerda, né? Isso, o exatamente. pastor Marcelo também é mais à esquerda, eu sou mais centro. Vamos dizer assim, falar. Bacana. E a ideia é essa, a gente quer realmente mostrar e provar, diferente do que está posto, né, que pessoas que pensam diferentes, elas podem habitar o mesmo espaço e conversar e dialogar. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa pensa muito diferente da gente, mas às vezes nem pensa tão diferente assim. A gente às vezes tem anseios e desejos em comuns, né? A gente às vezes quer as mesmas coisas, só que a gente olha por pontos distintos, né? Isso. E assim, o nosso projeto, ele tem ali, eu vou chamar de 4 pilares, né? A gente vai trabalhar aqui, a gente vai conversar sobre direito, sobre política, sobre a sociedade e o cotidiano, que eu acho que esses 4 pilares eles se conversam entre si, né?
É impossível a gente separar uma coisa da outra. E para não ficar um assunto assim, um podcast só de política, a gente vai pegar assuntos políticos e dar ali um parecer, uma opinião. Uma visão jurídica, né, sobre o assunto. No âmbito jurídico, né? Qual o impacto dessa decisão política no direito? Ou qual o impacto dessa decisão política na sociedade? E o cotidiano, ele é a nossa vida, né? A nossa vida ali que ela vai ser impactada, e a gente vai trazer aqui as nossas experiências, né, de vida que eu tiver, que o Evandro tiver, ou que os nossos convidados tiver, a partir de decisões políticas. A partir dessa decisão afetou isso na minha vida, porque a ideia da gente é quebrar esse estigma, né, que foi construído aí, que política é uma coisa ruim, que política não é bom, política não é um assunto interessante, e a gente quer mostrar que é. E outra coisa, né? A gente vai trazer outras pessoas, né? Que pensam de forma diferente. Exatamente. Trazer, sei lá, um bolsonarista que é contra a vacina, né? Não sei se entra, mas vamos imaginar essas visões pra gente tentar entender. Porque essas pessoas existem na sociedade. E elas precisam ser ouvidas, né? Precisam ser ouvidas, e elas têm representatividade, né? Se não tivesse, não existiria Bolsonaro no poder, Eduardo Bolsonaro, essa galera. Também trazer gente da extrema esquerda, né? Visões de todos os tipos, até aquele pessoal, como é que é o nome, que é contra o Estado, os anarquistas. Os anarquistas, fazer um anarquista. Exatamente, que é uma visão bem interessante, né? Que ela tem também uma conotação muito negativa, mas muita gente que fala sobre o anarquismo nem sabe o que é de fato esse pensamento político, né? Na verdade é um pensamento político, mas ele não tem poder, né? Não tem um poder constituído, não existe um Estado constituído, mas é um poder, mas não existe uma autoridade, né? Eles mas é um pensamento político, sim, uma vertente política. E também trazer outras pessoas de outras áreas, por exemplo, a gente tem uma visão jurídica, né? A gente pode trazer uma pessoa, por exemplo, da medicina, que tem uma visão da saúde, a gente pode trazer uma pessoa da psicologia, que tem uma visão em relação à mente da pessoa, né? Sei lá, um engenheiro, dependendo da pauta, né? Exatamente, porque o nosso podcast ele tem esse pilar também social, né? E cotidiano, porque a sociedade ela é um emaranhado, né? Eu acho que nada está isolado ali dentro da sociedade. Tudo está conectado. Todas as ações que a gente toma ou que alguém toma, ela vai ter um impacto ali social, uma reação em cadeia, né? Os fatos não ficam ali, as ações elas não ficam presas àquela bolha, ela acaba que fura, né? Uma coisa muito um exemplo disso é que, por exemplo, essa galera do Bolsonaro, né? Eles faziam, né, todas essas críticas ao STF, ao Congresso Nacional, eles faziam ali dentro daquela bolha deles, né? Dentro dos grupos deles de WhatsApp, ali no meio deles. Quando eles começaram a expor, né, essas opiniões, elas começaram a ter consequências contra eles, né? Isso. No caso do Daniel Silveira, por exemplo, aquele vídeo, enquanto ele tá ali dentro daquele grupo do WhatsApp deles, não tem tanto impacto. Mas o cara fura ali aquela bolha dele, o impacto vem sobre ele. Eu acho que por exemplo, tá falando dessa questão do impacto, né? Eu acho que a mídia, essa galera que tem mais poder, tem mais dinheiro, começaram a prestar atenção do alcance mais da internet, né? Porque antigamente quem tinha o controle dos meios de comunicação, internet não, rádio, TV, né? Jornal, essas coisas, era que criava o pensamento público, né? O pensamento dominante, né? O pensamento dominante. Aí, nos meados de 2000... a opinião da sociedade. Isso. Né? Aí, nos meados de 2000, começou a surgir a internet, a galera começou a comprar computador, né? Tinha aquela internet de escada. Aí foi criando essa rede que nem o próprio como é que o pessoal fala? Estamento burocrático, que o establishment, o pessoal gosta de falar, não percebeu, né? E dominou, chegou na ponta, né? Teve um alcance gigantesco, e isso é um dos motivos do sucesso da campanha do Bolsonaro, né? Uma visão, entendeu? E também isso é uma coisa que está acontecendo também aqui com a gente. Tá fazendo esse podcast, por exemplo, se fosse antigamente para a gente fazer um podcast desse, a gente teria que conversar com o dono de rádio,
Ou então um dono de TV, né? Ela teria que contratar, né? Um horário ali na rádio. E outra coisa, talvez a gente seria a última opção dessa galera, né? Porque com certeza teria outros nomes, né, pra colocar. Exatamente. E hoje em dia talvez nem conseguia, né? E hoje a gente tem essa liberdade de a gente criar o nosso próprio podcast com um orçamento bastante pequeno, né? E o interessante é que a gente acaba que, numa quantidade talvez muito pequena, mas a gente acaba encontrando pessoas que se identificam, né? Com esses projetos. Até estar divulgando, né? O pessoal perguntando quando é que a gente vai gravar. A gente começou a divulgação do podcast antes mesmo aqui da gravação do piloto, né? Isso. E as pessoas já estavam ali com curiosidade, porque a gente já apresentou esses pilares que a gente está apresentando aqui lá nas redes sociais. E as pessoas, bacana e tal, pessoas querendo ajudar, querendo participar, e com certeza vão vir aqui, todas essas pessoas a gente vai trazer aqui, porque a gente quer mesmo isso, aqui é um diálogo que a gente quer construir e estabelecer entre a gente e as pessoas que vão acompanhar esse podcast. E outra coisa, a gente não vai ficar preso só à pauta nacional, né, que acontece na União. A gente também vai se preocupar também com as coisas que acontecem no estado do Ceará e também em Sobral, né, que exatamente. É o município que a gente mora. Pra quem não sabe, pra quem vai ver a gente aí no YouTube ou no Instagram que não sabe de onde a gente é de Sobral, Ceará, né? E a gente tá aqui na cidade de Sobral. Pra quem não sabe aqui, os filhos ilustres de Sobral é o Ciro Gomes, né? A família Ferreira Gomes, Ciro Gomes. E o prefeito é o Ivo, Gomes, né? Que é o irmão, né? Aí a gente tem também aqui como figura ilustre da nossa cidade, Belchior. Isso. A gente tem também Renato Aragão. E outra coisa, aqui foi provada a teoria da relatividade do Einstein, exatamente, né? Aqui na nossa cidade tem o Museu do Eclipse. Isso. O Museu do Eclipse, hoje ele é instalado no local onde a equipe, né, do Albert Einstein montou o seu acampamento para conseguir comprovar a teoria da relatividade. Ou seja, é uma cidade diferenciada, né? Exatamente. E de figuras políticas notórias, né? Aí na sociedade. Evandro, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho importante da gente citar desses pilares que a gente vai trabalhar sobre a política, o direito, a sociedade e o cotidiano. A política, a gente vai trabalhar a política porque a política ela é extremamente importante e necessária para a nossa sociedade. Assim, o direito e a sociedade ela existe por causa da política. Onde há duas pessoas já existe política. Exatamente. Vamos pegar o exemplo do casal. Por exemplo, você vai sair, aí você já faz a política ali, já quando você vai sair, vamos sair pra onde? Exatamente, aí ali já é um acordo político. Aí tu convence, vamos naquele local, e tu chega assim, não, aquele local ali não é muito bom, que a gente vai pegar fila e tal, aquela coisa toda. Ou seja, a arte de convencer é uma forma de fazer política, né? Fazer a sua vontade. Política é uma disputa de vontades, né? Que é uma disputa de poder. Exatamente. Aí você tenta fazer aquelas vontades e chegar em um comum acordo, né? Para que as coisas aconteçam. É mais ou menos isso aí. Nós que somos do direito, incrível como tem colegas do direito que às vezes tentam, não percebem o quanto o direito ele é político. Ele só existe por causa da política. Porque hoje aqui no nosso país, ano 2021, a gente ainda está vigente a Constituição de 1988. O que acontece? Naquela Constituição ela disse que o Estado brasileiro ele vai ser o Estado democrático de direito. Uhum. Tá dito isso. Então, a gente está vivendo em um Estado onde constituintes se reuniram naquele momento para escrever a Constituição do nosso país e dizer, a forma de poder é essa, o Estado vai ser assim, a advocacia ela é essencial ao exercício da justiça. Tudo isso foram atos políticos, foram decisões políticas. É um contrato social, né? É o contrato social, exatamente. Que ali pega a vontade de todas as pessoas daquela sociedade, isso, né? E eles chegam como um acordo. Aí o comum acordo que a gente está falando aqui, a Constituição. É a nossa Constituição. As leis, né? Exatamente. É o documento que vai reger a sociedade, o país. Então, o direito ele existe logo a partir daí. Então, a pessoa que diz assim, que é do direito, ela tem por obrigação
de compreender isso. Porque a partir do momento que se a gente não der o valor devido à política, alguns direitos da gente começam a assumir e a gente nem sabe como, né? Por exemplo, tá rolando agora a proposta da reforma administrativa. Exatamente. Agora eles querem deixar só estáveis aquelas carreiras de Estado, né? Promotor, procurador, juiz, oficial de justiça, policial, essa galera, né? E o resto, eles querem fazer contratos de tempo determinado, que são os temporários. Exatamente. Aí estão estipulando, parece que até 10 anos. Por exemplo, isso aí uma mudança política, né? Uma mudança sensível, uma mudança muito séria que está acontecendo aí. Aí tem uns que concordam, né? Tem outros que não concordam, né? Exatamente. Mas isso daí são atos políticos que vai interferir diretamente na vida das pessoas. Tem muitos colegas do direito que são bacharéis em direito que se prepararam a vida inteira para concursos na área jurídica. Uma reforma dessa, ela pode afetar diretamente os planos de uma pessoa dessa. Isso. Mas também mas um plano desse também pode beneficiar o gestor, né, público, né? Também tem a visão do gestor. Sim. Tá entendendo? Porque eu tava vendo assim que, por exemplo, vamos pegar aqui o prefeito aqui de Sobral, vamos imaginar que ele contrata um servidor público. No momento que tem um concurso público, a pessoa, o município fica vinculado àquele servidor pro resto da vida, né? Até ele se aposentar, morrer, sei lá, essas coisas. Mas aí pode ser benéfico pro gestor público. É uma discussão mais aprofundada que a gente poderia fazer até em outro momento. Porque também a questão do concurso, ele nasce daquela questão de tipo assim, do coronelismo, né? Do voto de cabresto e tudo mais. Mas sim, o concurso continuaria, entendeu? A única diferença é que ele perderia a estabilidade. Pronto. Mas a estabilidade é justamente para isso. É para o gestor não usar os cargos públicos como cabide de emprego, né? Exatamente, os cargos como cabide de emprego para moeda de troca ser ali o voto, né? Pronto, a gente acabou de falar de um assunto que é do direito, né? Que é o direito administrativo, que tem um reflexo na sociedade. Né? E grande, né? Porque tem muita gente que estuda para concurso. Muita gente, muitos colegas. E se você não tiver ligado, você não souber o que está acontecendo, a coisa acontece e você fica para trás. Aí quando você precisar, você... Exatamente. E o nosso estado, a gente vive uma democracia representativa. A gente... o Boulos, ele fala uma coisa muito interessante, o Guilherme Boulos. Ele diz assim, cara... A democracia não é você ir ali de 2 em 2 anos, apertar, ir lá na urna, digitar ali alguns números e votar, não. A democracia, ela é dia a dia. Depois que você votou ali, você tem que continuar fiscalizando o político que você escolheu para lhe representar. Ele tem que lhe representar. É uma democracia representativa que a gente vive. Então... os votos dele lá no Congresso tem que ser coerente com a vontade daquela massa que o elegeu. Isso. Aí voltando aí ao primeiro pilar, né, que a gente estava conversando. Aí o segundo pilar é o direito, né, que não tem como separar da política. Não tem como. É as regras do jogo. É as regras do jogo, São exatamente. As regras do jogo. O advogado, ele trabalha com o que o legislativo coloca para ele. Isso. O legislativo cria lá as leis e o advogado vai ter que trabalhar, o operador do direito vai ter que trabalhar com aquelas normas, entendeu? Se a norma é boa ou não, cabe a discussão. E se ela não for boa, a gente tem que pressionar para o legislativo alterar. Isso. Ele alterar ou revogar, não sei, criar normas que atenda os anseios da sociedade. Resolva o problema, então pelo menos diminua, né, o problema. Exatamente. Da sociedade. Há quem diga o seguinte, mas o legislativo legisla em causa própria. Tá, mas é responsabilidade nossa também. Ficar em cima dos parlamentares, né, cobrando. Exatamente. Né, que eles façam o correto, né. Exatamente. E o outro pilar é a sociedade. Que tudo que a gente já falou aqui, eu acho que não precisa mais mostrar, não. Tem impactos reais na vida das pessoas, por na exemplo, sociedade. Os políticos fazem as leis, né, que é o direito, e o direito, quando surge a norma, né,
essa norma ela vai vincular todo mundo, entendeu? Toda a Ou sociedade. então grupos, né? É Pequenos interessante porque as coisas são tão sensíveis de um jeito. O debate político acontece, né? Por exemplo, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que foram as duas reformas que a gente teve aí nos últimos tempos, que eu creio que causaram muito impacto aí dentro da sociedade. Ó, o debate naquele período estava estabelecido na sociedade, né? Tanto da reforma trabalhista como a reforma política, mas há quem diga, mas foi muito rápido. De fato foi assim, feito, vamos dizer, em tempo recorde. São matérias tão sensíveis que mereciam um debate maior. Mais aprofundado, né? Exatamente, mas naquele tempo que estava acontecendo esse debate, eu vi poucas pessoas interessadas nesse assunto. Principalmente a reforma da Previdência. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que naquele momento deveriam estar ligadas nesse debate, estar atentas a esse debate, chegou o momento delas trabalharem, ou chegou o momento delas terem seus contratos de trabalho rescindidos. Aí elas chegam no escritório da gente, que a gente trabalha, aí diz assim, doutor, aconteceu isso no meu trabalho, pode? Não podia, né? Aí eu disse assim, realmente não podia, mas a reforma da Previdência, reforma trabalhista, ela tá permitindo isso, tá permitindo aquilo. Ela permite aqui por meio de CCT você suprimir esse direito. E aí a pessoa fica assim, surpresa. Mas isso aí era o que estava acontecendo naquele tempo, que as pessoas pouco se importaram. Deixaram passar, né? Deixaram passar. Porque deixaram mesmo. Porque se a sociedade pressiona, eles voltam atrás. Eles ficam com medo, né? Eles ficam com medo. Medo de perder voto, medo de Exatamente. não ser reeleito. A reforma da Previdência é a mesma coisa. As pessoas estão trabalhando hoje e não sabem se vão se aposentar. Pois é. E a gente falou, a gente tem que pensar nessa reforma. Tem que quando criticar, se aposenta, tem que pressionar, né? O Congresso. Aí quando chega o momento de se aposentar ou de requerer um benefício junto ao INSS, percebe que não tem direito porque a reforma alterou ali alguma coisa que esse benefício ou ela deixou de ter, né, esse direito, ou então ficou um pouco mais difícil para ela conseguir. Ou então o valor diminuiu bastante, né? Ou diminuiu o valor. Ou seja, são coisas sensíveis que eles mudam ali na política, a gente tem que estar atento e que afeta o direito e que afeta a sociedade. E aí a gente entra no quarto ponto, que é o cotidiano, que vai trazer os impactos para a nossa vida, a vida real de cada um de nós. Seja dentro do escritório a gente como um operador do direito. Que pode ser de forma imediata, né? Ou exatamente, então, médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Por exemplo, o da Previdência vai ser a longo prazo. Eu tava vendo uma entrevista do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele foi contra a reforma, dizendo assim que a reforma da Previdência ela resolve um problema de curto prazo, né? Que é o déficit lá previdenciário, que segundo o governo, né, tava tendo. Mas o problema que vai gerar é que daqui 30 a 50 anos o governo vai criar uma massa de assalariados, uma massa de gente que vai ganhar um salário mínimo. Isso vai diminuir a renda das famílias, vai diminuir o consumo. Isso vai gerar outro problema, entendeu? Interessante, né? Que nesse período o cotidiano que tu falou aí. O cotidiano. Que é a longo prazo, isso aí. E é muito interessante isso, que naquele momento, né, da reforma da Previdência, eu vi deputados que eram da base do governo dizendo assim, a reforma da Previdência, ela não é para acontecer agora. O que ele dizia? É necessário a reforma da Previdência? É. Mas o cálculo do cara era tão simples e tão lógico, que é o que eu defendo hoje, que não importa o modelo de previdência. O que importa é se a economia está boa ou não. O cálculo dele era o seguinte: a gente primeiro tem que resolver o problema econômico do país. O desemprego e os informais, resolve, né? O desemprego, exatamente. E os naquela época também, a gente estava... que eles não contribuem para a Previdência, né? Os informais. Naquela época a gente estava com 13 milhões de desempregados na época da reforma da Previdência. A gente estava com 13 milhões, hoje a gente está com 14. E a gente estava com 20 milhões de pessoas na informalidade. Imagina pegar vamos pegar esses 20 milhões na informalidade, se contribuísse para a Previdência. São 20 milhões de pessoas sem contribuir. A Previdência ela vai ficar deficitária, realmente. Aí o cálculo desse deputado, ele disse o seguinte: cara, se a gente trabalha a questão do desemprego e tenta resolver essa questão da informalidade, a gente vai colocar muita gente para dentro da Previdência para contribuir, aí a gente vai ver
se precisa ou não reformar e como vai reformar. E aí sim a gente vai ter uma reforma real, uma reforma válida. E o pior é que cada reforma que tem da Previdência, eles fazem é tirar mais direito, né? Sempre tiram direito, Eles nunca vão melhorar. A Previdência, ela, há pouco tempo atrás, ela tava superavitária. Ela tinha lucro. Agora, por Porque conta da a gente crise estava com econômica, 4% de taxa de desemprego. Isso na época do Lula, né? Na época do Lula. O que eu quero dizer é o seguinte, que a Previdência, a questão não é estar reformando toda hora. É uma questão econômica. Só que o que acontece? O mais simples é você ir lá e tirar direito. É o mais fácil. Porque mexer com o povo é mais fácil. Porque o povo não vai pra rua, o povo não se importa com a política. Não se organiza. O povo não se organiza. Diferente da galera que tem dinheiro. Diferente, né? da elite. Por que não mexe na elite? Porque eles estão bem informados, né? Eles estão bem informados e eles dominam. O poder econômico, ele se confunde às vezes com o poder político. O cara que ele tá lá no topo da pirâmide, ele consegue mover os pauzinhos as dele, bases as estruturas do poder político. E isso ficou muito, muito evidente agora no 7 de setembro. Não foi? Uhum. Aquele gesto lá do presidente. E no outro dia ele teve que escrever uma carta pedindo desculpa. Ali nada mais foi do que uma Mas pressão. ali era porque ele queria dar o golpe de Estado, né, no dia 7. E como ele não conseguiu, ele teve que pedir desculpas. Exatamente. Jeito, e uma né? pressão grande do poder econômico ali, porque a bolsa caiu. E tá dando prejuízo, né? O dólar subiu, ou seja, cara, tu tá atrapalhando. Vamos baixar aqui os panos porque não tá dando certo. Exatamente. Então, os pilares são esses que a gente vai trabalhar. O nosso formato vai ser esse daqui, né? É um formato de conversa, de interação. Isso. A gente vai estar batendo realmente um papo e vamos aqui estar gravando e disponibilizando aí para quem se interessar, para estar ouvindo e interagindo com a gente, né? Eu acho que esse projeto, para ele realmente dar certo, ele precisa da interação das pessoas. As pessoas que nos seguem nas redes sociais. Que vejam, né? Compartilhem. Exatamente. A gente vai deixar disponível, né? O nosso Instagram, né? O nosso Instagram é o @é-o-nosso-parecer tudo junto. @é-o-nosso-parecer tudo junto. A gente vai estar no Spotify. Também, só procurar lá, é o nosso parecer. Você também vai encontrar a gente no Deezer, no Amazon, no Apple Podcast e no Google Podcast e também... Em todas as plataformas. Em todas as plataformas. E se quiser, pode também mandar e-mail pra gente. Nosso e-mail é onossoparecer@gmail.com. Nos comentários do YouTube. Nos comentários do YouTube. Acho que é até mais fácil. Exatamente. Se quiser, deixa lá o e-mail. A gente entra em contato, responde. Se você não é daqui, da nossa cidade, pensa em participar, a gente providencia uma forma de você participar de onde você estiver. Uhum. E a gente dá um jeito aqui pra gente estabelecer esse diálogo, essa conversa. O formato é esse. Ele também, como vocês já perceberam, tem uma questão opinativa. A gente vai estar aqui opinando, mas a nossa opinião ela não é a verdade absoluta. A gente quer ouvir pensamentos diferentes. O nosso parecer. A gente até falou no começo, né? A gente pode até escutar uma pessoa que é contra a vacina. Exatamente. E tentar entender porque que a pessoa pensa assim. Exatamente, vamos pensar. Talvez tenha algum sentido acolá, né? Talvez tenha. Tentar entender na cabeça da pessoa. Então, o nosso parecer, a gente vai tentar dar de uma forma menos ágil e um pouco mais técnica, né? Porque a gente sair um pouco ali daquela superficialidade, tentar aprofundar um pouco aqui o debate, a conversa, e no final a gente chegar a uma conclusão fundamentada ali em alguma coisa, né? Em alguma coisa que a gente que seja válido, né? Fundamentado em verdades, em estudos, né? em números. Que a gente aqui, eu pelo menos eu não sou negacionista, não. Eu acredito na ciência e tudo mais, eu acredito no estudo científico. Na vacina, né? E outra coisa, a gente vai aqui trazer dicas de leitura. Né? A gente vai combinar aí pra
tá comentando aqui alguns livros que a gente já leu ou que vai ler. Vamos pegar ali tópicos, parte ali daquele livro, pra gente conversar aqui e tentar aqui passar conhecimento, experiência. A ideia é essa. Mas foi dito, né? O foco da gente, né? O principal é pegar o que está acontecendo no cenário político, né? Aí, como eu disse, pode ser tanto no cenário nacional, estadual ou municipal, né? A gente pega o fato, analisa do nosso ponto de vista, né? Um ponto de vista jurídico, por isso que o nome é o nosso parecer, né? Porque a gente vai dar o nosso parecer sobre aquele fato político, né? E, por exemplo, se envolver uma matéria ou então uma situação de outra área, por exemplo, a gente vai falar de alguma área da saúde, né? Aí a gente pode até convidar um enfermeiro, sei lá, um médico, um técnico de enfermagem, não sei, qualquer tipo de pessoa que seja dada para dar aquela visão dele, para o parecer ser técnico, né? Como eu acabei de falar, para não ser um achismo, né? Eu acho bom trazer pessoas, quando a gente for conversar sobre algum assunto ali, alguma temática mais específica, a gente trazer alguém que seja ali daquela área. Isso. Por exemplo, a gente é do direito, mas gente não manja todos os assuntos do direito. Vai ter um momento que a gente vai trazer algum advogado aqui especialista em direito trabalhista, outro em direito previdenciário, outro em direito civil, outro em direito de família, enfim. A gente vai trazer o debate aqui, vamos trazer a temática e trazer alguém ali que seja autoridade no assunto para conversar com a gente. Aí essa pessoa vai dar o parecer dela, né? Exatamente. Aí é o parecer da pessoa. É o parecer da pessoa. Que é o nosso parecer, né? Que é o nosso parecer. O nosso é porque o projeto ele é da gente. Ele é meu, é do Evandro e é de quem participar. E é um projeto também que é de quem está nos ouvindo, está nos acompanhando. E que gosta também de política, né? Que gosta o que está acontecendo. E que queira que alguém comente aqueles fatos, né? Que está acontecendo em um ambiente nacional, estadual, municipal. E que quer uma visão jurídica, sei lá, uma visão de outra pessoa, um ponto de vista, né, para você tirar suas próprias conclusões sobre aquele assunto. Exatamente. Né? Tire suas próprias conclusões. Tire suas próprias conclusões. É tipo um procurador de um município, de um estado, né? Chega lá o prefeito, sei lá, aí chega assim pro procurador. Procurador, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Aí o procurador faz um parecer, né? Manda pro prefeito e ele decide. É a mesma coisa da gente. É como se fosse o procurador. A ideia vocês são a autoridade, né? O prefeito escuta, né? Isso. Aquela demanda e tira as próprias conclusões. Exatamente. A gente está aqui para dar um parecer a vocês. Uma analogia aí boa aí, para tentar entender mais ou menos o projeto. Exatamente. A gente quer construir realmente um diálogo, um canal de conversa com a gente quer trazer argumentos, vocês. Né? Trazer argumentos. Esse que é o importante. E é isso. Esse aqui foi o nosso episódio piloto. Evandro, quer falar alguma coisa mais? O que eu gostaria de falar, né, podemos dizer assim, é que, como eu disse lá no começo, né, começou com uma conversa de bar, né, ali no container, a coisa foi se desenvolvendo e isso também deu certo porque tanto eu e o Hermes, a gente pode ter visões políticas diferentes, né, como eu disse, mas a gente gosta de política, né, a gente gosta de acompanhar o que está acontecendo. E a gente quer o progresso da sociedade, né, a gente aqui não está muito defendendo, tipo assim, eu não estou aqui para defender cegamente os pensamentos da esquerda, não. Eu quero o progresso. Isso. Eu posso pegar o que tem de melhor ali naquele pensamento ali de centro ou pensamento liberal, que eu acho que nenhum pensamento está 100% errado, sabe? Eu acho que dá pra gente aproveitar ali alguma coisa de cada vertente ali política, de cada ideologia e construir ali um caminho que seja de progresso e de benefício para toda a sociedade. O que a gente quer mesmo é uma sociedade melhor, uma sociedade com menos desigualdade, com direitos sociais, com mais emprego, com bons salários, com uma previdência forte e que realmente ampare as pessoas. E a gente quer uma sociedade harmônica, né? Plural, mais harmônica, que todo mundo seja respeitado como ser humano, independentemente de sua crença e de suas opções, né, das suas escolhas, porque a gente quer isso.
independente do seu pensamento político, da sua doutrina religiosa, que a gente fique bem, que a gente consiga conversar e que a gente progrida, né? É o progresso que é importante, que a gente vá crescendo como pessoa, como sociedade. A gente só vai realmente ser um país grande, a gente só vai chegar naquela estatura de país que a gente quer, se isso ficar muito claro para as pessoas. Enquanto cada ideologia ficar presa ali na sua bolha, a gente não vai conseguir o progresso, porque a sociedade, com todo mundo, né? por si só, ela é muito complexa, né? E ela é muito plural. E tem suas bolhas, né? Isso. E o ser humano, ele é muito plural, né? Cada ser, ele é um universo. E as pessoas precisam ser respeitadas nessa questão. As pessoas não cabem dentro de formas, não, né? Isso. Então, todo mundo tem direito aí, merece o seu espaço dentro da sociedade. E isso é o nosso parecer, né, de hoje. É isso aí. A gente finaliza aqui o nosso episódio piloto. A gente aguarda aí a interação de vocês. Mais uma vez, vocês podem nos ouvir e podem nos ver. Vocês podem nos ouvir pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pela Google Podcast, pela Amazon e pelo Deezer. E podem nos ver pelo YouTube, Instagram e pelo YouTube. Pronto, todas as redes sociais. Exatamente. É só @ é o nosso parecer. E é isso aí. Um abraço. E até a próxima. Até a próxima. E esse é o nosso parecer. Né? Esse é o nosso parecer. Um abraço. Você ouviu? É o nosso parecer.